Livre-se das suas dívidas e ainda ganhe muito dinheiro com essa oração a Santa Edviges. Eu sou Renato, e hoje, convido você a rezar comigo pedindo a Deus, para que através da intercessão de Santa Edviges, você consiga pagar todas as suas dívidas e ainda ganhe muito mais dinheiro do que jamais pensou. Quer chegar ao final do mês com dinheiro sobrando? Precisa de ideias novas para ganhar mais dinheiro? Então venha comigo, pedir a Deus, para que por meio desta intercessão, Ele dê a você toda a inspiração e criatividade para que você consiga ganhar mais dinheiro. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho e assim fazer parte dessa família em Jesus Cristo. Escreva seus pedidos e desejos aqui embaixo. Juntos, podemos formar uma poderosa corrente de oração, para que nossas preces tenham mais efeitos positivos e rápidos em nossas vidas, e nas vidas daqueles que estão precisando. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gloriosa Santa Edviges, serva fiel do Altíssimo, mulher de caridade e coração generoso, que em tua vida terrena socorreu os necessitados, aliviaste as dores dos aflitos e amparaste aqueles que padeciam sob o peso das dívidas e dificuldades financeiras. Hoje venho humildemente suplicar tua poderosa intercessão diante do trono de Deus. Sei que tua bondade não conhece limites e que, mesmo após tua passagem para a glória celestial, continuas a derramar graça sobre aqueles que clamam pelo teu auxílio com fé e devoção. Eis-me aqui, de joelhos, reconhecendo minhas fraquezas e limitações, mas confiando plenamente na tua intercessão e no amor infinito de nosso Senhor Jesus Cristo, que tudo pode transformar e renovar. Santa dos endividados, que foi abençoada com sabedoria divina para administrar teus bens e tua vida de maneira justa e prudente, concede-me, eu te imploro, a graça de possuir essa mesma sabedoria para lidar com minhas finanças e meu sustento. Ensina-me a ser sábio nas escolhas que faço, a discernir as oportunidades que me conduzirão ao progresso e à prosperidade, e a evitar caminhos enganosos que possam me levar à ruína. Inspira-me a agir com prudência, a cultivar o hábito da economia e do planejamento, e a evitar gastos desnecessários que possam comprometer meu futuro e o bem-estar daqueles que amo. Que eu jamais seja levado pela ganância ou pelo desejo desmedido de riquezas, mas que eu compreenda que o dinheiro, quando bem administrado e usado para o bem, é uma ferramenta valiosa para garantir dignidade e estabilidade. Bendita Santa Edviges, que nunca permitiu que a injustiça e a miséria reinassem ao teu redor, intercede por mim junto a Deus para que a má sorte que porventura tenha me acompanhado seja dissipada pela luz da providência divina. Que toda energia negativa que possa estar bloqueando meu crescimento financeiro seja quebrada e dissolvida pelo poder celestial. Que as portas da abundância se abram para mim e que as bênçãos do Senhor venham ao meu encontro, permitindo que eu prospere de maneira honesta, justa e merecida. Sei que os caminhos da vida nem sempre são fáceis e que muitos desafios surgem para testar minha fé e minha determinação, mas com tua ajuda, Santa Edviges, terei a força necessária para superar cada obstáculo e seguir em frente com coragem e confiança. Peço-te, Santa Amada, que afastes de minha vida qualquer influência negativa que possa estar prejudicando meu sucesso financeiro. Se houver inveja ao meu redor, que seja dissipada. Se houver palavras malditas lançadas contra minha prosperidade, que sejam quebradas pelo poder de Deus. Se houver ciladas do inimigo espiritual tentando me desviar do caminho correto, que sejam reveladas e destruídas antes que possam causar dano. Protege-me, Santa Edviges, para que nenhuma armadilha preparada contra mim tenha efeito, e para que todas as portas erradas se fechem, enquanto as portas certas se abrem diante de mim com a clareza da vontade divina. Ilumina minha mente para que eu tenha discernimento nas minhas decisões financeiras, para que eu saiba quando investir e quando esperar, para que eu reconheça as oportunidades que realmente vêm de Deus e não caia em ilusões ou armadilhas que possam me trazer prejuízo. Ensina-me a administrar com inteligência tudo que chega às minhas mãos,
a multiplicar meus recursos com responsabilidade e a ser um bom administrador dos dons que o Senhor me concede. Dá-me, Santa, a paciência necessária para construir um futuro sólido e próspero, sem me desesperar ou agir impulsivamente. Que eu saiba confiar nos tempos de Deus e compreender que a verdadeira prosperidade vem com esforços, dedicação e fé. Peço-te também, querida Santa, que intercedas por mim para que eu tenha boas oportunidades de trabalho, que eu seja reconhecido pelos meus esforços e talentos, e que as pessoas certas cruzem meu caminho, abrindo portas para meu crescimento profissional e financeiro. Que eu nunca padeça da falta de um sustento digno, que minha mesa esteja sempre farta e que minhas necessidades e as daqueles que dependem de mim sejam sempre atendidas com generosidade e fartura. Concede-me a bênção de encontrar caminhos prósperos, onde meu trabalho seja valorizado e recompensado de maneira justa. Que eu tenha a determinação necessária para enfrentar os desafios da vida financeira sem desanimar, confiando sempre na graça divina que nunca falta àqueles que têm fé. Santa Edviges, estende tua mão sobre minhas finanças, protege ainda meus bens contra qualquer dano ou perda, e ajuda-me a tomar decisões sábias para que meu dinheiro seja multiplicado e bem empregado. Afasta de mim qualquer tipo de desperdício ou descuido que possa levar à escassez. Ensina-me a ser generoso na medida certa, ajudando os que precisam sem comprometer meu próprio sustento. Que minha vida financeira seja equilibrada, sem excessos que me afastem de Deus e sem carências que me levem ao desespero. Que eu possa, com teu auxílio, encontrar o ponto de equilíbrio entre trabalho, economia e generosidade, garantindo um futuro próspero para mim e para aqueles que amo. Sei que o dinheiro, por si só, não traz felicidade, mas também sei que ele é necessário para garantir uma vida digna e tranquila. Por isso, peço-te ainda, que me concedas a graça de ganhar mais dinheiro de forma honesta e justa, sem precisar me desviar do caminho do bem. Que minhas mãos sejam abençoadas para o trabalho, que minha mente seja iluminada para as oportunidades e que meus esforços sejam recompensados de maneira justa. Que a sorte me acompanhe em meus empreendimentos, que a prosperidade seja uma realidade em minha vida e que a abundância do Senhor se manifeste em todas as áreas do meu caminho. Gloriosa Santa Edviges, sei que és uma poderosa intercessora e que nenhum pedido feito com fé fica sem resposta. Por isso, entrego-te minha vida financeira, minhas preocupações, minhas necessidades e minhas esperanças. Confio que tu levarás minha súplica ao coração misericordioso de Deus e que Ele, em sua infinita bondade, derramará sobre mim as graças que tanto necessito. Santa Edviges, minha protetora e advogada nos momentos de aflição financeira, não me desampares. Guia-me, fortalece-me e ilumina-me para que eu possa seguir um caminho de sabedoria, abundância e prosperidade, sempre de acordo com a vontade divina. Santa, mulher de fé inabalável, serva do Deus Altíssimo, que em tua vida terrena foi um exemplo de caridade, justiça e compaixão para com os mais necessitados, venho agora, com toda humildade, clamar por tua poderosa intercessão diante do trono de Deus, para que eu possa encontrar o caminho que me leve à libertação de todas as dívidas que pesam sobre meus ombros. Sei que tu, Santa Bendita, és a advogada dos endividados, aquela que socorre os aflitos e lhes abre as portas da esperança quando todas as soluções parecem distantes. Eis-me aqui, prostrado diante de tua presença celestial, entregando-te minha angústia, minhas preocupações e os fardos que carrego, confiando que tua intercessão pode mover as mãos de Deus em meu favor e transformar minha realidade financeira, para que eu possa viver em paz, sem a constante sombra das cobranças e da escassez. Santa Edviges, que sempre usou teus bens para ajudar os pobres e os que sofriam com a miséria, compreendes a dor que sinto ao ver minhas contas se acumularem, ao sentir o peso da responsabilidade financeira sobre meus ombros, ao perceber que por mais que eu me esforce, parece que nunca consigo me livrar completamente dos débitos que me prendem e me impedem de avançar. Sei que não desejo riquezas desmedidas,
Não busco acumular bens por vaidade ou soberba, mas apenas anseio por uma vida equilibrada, onde eu possa ter segurança, tranquilidade e dignidade, sem precisar viver constantemente preocupado com a falta de recursos e com os credores que batem à minha porta. Peço-te, com toda sinceridade, que me ajudes a encontrar uma saída para essa situação, que possas interceder junto a Deus para que Ele me conceda os meios necessários para quitar todas as minhas dívidas e seguir minha jornada com serenidade, sem a aflição constante da incerteza financeira. Santa das causas difíceis, rogo-te que afastes de mim a desesperança e a angústia que tantas vezes tentam se instalar em meu coração quando olho para minhas dificuldades e não vejo soluções imediatas. Sei que Deus é maior do que qualquer problema e que sua providência nunca falta àqueles que confiam em sua misericórdia. Por isso, entrego-me a Ele por meio de tua intercessão, pedindo que me concedas a inteligência e a sabedoria para administrar melhor meus ganhos, a paciência para lidar com as dificuldades financeiras sem desespero e a força para persistir no trabalho e nas oportunidades que possam me levar à estabilidade. Sei que muitas vezes as dívidas surgem não apenas por falta de dinheiro, mas também por falta de planejamento, por escolhas impensadas, por influências externas que nos desviam do caminho certo, e é por isso que também te peço, Santa Amada, que me concedas discernimento para que eu nunca mais caia nos mesmos erros que me trouxeram até aqui, para que eu possa aprender a usar meus recursos com prudência e responsabilidade, garantindo um futuro melhor para mim e para aqueles que dependem de mim. Ajuda-me, Santa Edviges, a encontrar os meios certos para renegociar minhas dívidas, para quitar cada pendência sem que isso comprometa minha sobrevivência, para que eu não precise abrir mão do essencial apenas para pagar o que devo, mas sim que eu possa encontrar equilíbrio e soluções justas para todas as partes envolvidas. Que eu tenha clareza para lidar com os credores, que eu encontre caminhos favoráveis para resolver cada débito de maneira digna e honesta, e que a mão de Deus me guie para oportunidades de renda que me permitam sair dessa situação sem precisar me sacrificar além do que é justo e necessário. Sei que a vida financeira é uma batalha constante, que o mundo exige de nós prudência, esforços e dedicação, e é por isso que suplico tua ajuda para que eu tenha energia para continuar lutando, para que eu não desanime diante das dificuldades e para que eu possa, pouco a pouco, ver a luz da libertação financeira se aproximando de minha vida. Santa Edviges, se houver algo que eu precise mudar em minha mentalidade para que minha vida financeira seja próspera e equilibrada, peço-te que me ilumines para que eu enxergue com clareza. Se há hábitos que me levam ao desperdício, ao consumo desnecessário, às decisões impulsivas que comprometem minha estabilidade, ajuda-me a transformá-los, para que eu possa caminhar com mais sabedoria e segurança. Se há caminhos de trabalho e investimento que possam me trazer melhores condições financeiras e permitir que eu quite minhas dívidas de maneira mais rápida e eficiente, revela-me essas oportunidades para que eu possa segui-las com coragem e confiança. Se há bênçãos que estão a caminho, mas que ainda não consigo enxergar, peço-te que me ajudes a ter paciência e fé, pois sei que Deus nunca abandona aqueles que nele confiam e que a sua providência chega no tempo certo, trazendo tudo o que é necessário para nosso bem. Que eu possa, Santa Edviges, olhar para o futuro com esperança e certeza de que minha vida financeira não estará para sempre aprisionada às dívidas, mas sim que, com tua intercessão e a graça de Deus, eu encontrarei um caminho de equilíbrio, de liberdade e de prosperidade. Que eu possa trabalhar com alegria, sabendo que cada um dos meus esforços será recompensado, que cada passo dado na direção correta me levará mais perto da estabilidade que tanto desejo. Que eu possa viver sem medo do amanhã, sem a ansiedade de não saber se terei o suficiente para pagar minhas contas, sem o peso da culpa ou do desespero que tantas vezes acompanham aqueles que estão endividados. Que eu possa reconstruir minha vida financeira com dignidade, sem precisar recorrer a soluções desesperadas ou injustas, mas sim confiando na justiça divina e em minha própria capacidade de superar os desafios que se apresentam diante de mim. Santa Edviges, minha fiel intercessora, sei que tu não abandonas aqueles que recorrem a ti com fé e humildade.
Por isso, confio-te minha vida financeira, minhas dificuldades, minhas preocupações e minhas esperanças. Confio que tua poderosa intercessão me abrirá caminhos, que a bondade de Deus se manifestará em minha vida e que, em breve, poderei testemunhar as maravilhas que Ele realizará por meio de tua intercessão. Sou muito grato desde já, pois sei que estás ouvindo minha súplica e que levarás cada palavra ao coração misericordioso de nosso Senhor. Que eu possa, em breve, louvar a Deus por minha libertação financeira, por ter vencido essa batalha e por poder viver uma vida de paz, sem dívidas, sem cobranças incessantes, sem medos. Que minha história seja transformada e que eu possa usar essa experiência para crescer, aprender e ajudar outras pessoas que passam pela mesma dificuldade. Confio em Ti, Santa Edviges, e confio na providência divina. Agora, querida Santa, serva fiel do Altíssimo, mulher de coração puro e generoso, escolhida por Deus para ser auxílio e refúgio dos necessitados, venho até Ti com humildade e fé, suplicando Tua poderosa intercessão diante do trono divino. Sei que Tua vida foi marcada pela compaixão, pela justiça e pelo desejo ardente de ajudar aqueles que sofrem, e por isso, clamo por Tua ajuda neste momento em que busco uma bênção extraordinária, uma graça que transformará minha realidade e abrirá as portas da prosperidade sobre minha vida. Sei que és a santa das causas financeiras, aquela que não desampara aqueles que lutam contra as dificuldades e que se esforçam para alcançar um futuro de segurança e estabilidade. Por isso, venho diante de Ti, com o coração repleto de esperança, pedindo que intercedas junto a Deus para que eu receba uma sorte inacreditável em meus jogos e apostas, para que minha vida financeira seja abençoada de forma tão grandiosa que eu jamais precise me preocupar com escassez, dificuldades ou incertezas. Santa Edviges, sei que Deus é o Senhor de todas as coisas, que nada acontece sem que Ele permita, e que Sua providência se estende sobre aqueles que nele confiam. Sei que a sorte não é fruto do acaso, mas sim da vontade divina que pode derramar bênção sobre aqueles que Ele deseja favorecer. Por isso, coloco também minha fé em Tuas mãos e peço que supliques por mim junto ao Pai Celestial, para que minha sorte seja transformada, para que eu seja agraciado com vitórias grandiosas, ganhos inesperados e oportunidades de enriquecimento que ultrapassem todas as minhas expectativas. Que minhas apostas sejam guiadas por uma sabedoria divina, que meus números sejam iluminados pela vontade de Deus, que minha intuição seja aguçada pela inspiração celestial, para que eu possa fazer as escolhas certas, no momento certo, e assim alcançar o sucesso que tanto almejo. Sei que muitas vezes as dificuldades financeiras pesam sobre nós como uma cruz, tornando nossos dias mais árduos e nossos sonhos mais distantes. Mas também sei que Deus, em Sua infinita bondade, pode mudar qualquer destino, pode transformar qualquer história e pode fazer surgir a abundância onde antes havia escassez. Peço-te, Santa Edviges, que afastes de mim qualquer bloqueio espiritual que esteja impedindo minha sorte de brilhar, que destruas todas as amarras invisíveis que possam estar travando minha prosperidade, que desfaças qualquer inveja, maldição ou energia negativa que tenha sido lançada contra minha fortuna. Sei que o mal existe e que muitas vezes aqueles que nos rodeiam, movidos por sentimentos de inveja ou ressentimento, podem desejar que nosso sucesso seja limitado, que nossa sorte seja cortada, que nossos caminhos sejam fechados. Por isso, clamo por Tua proteção, para que nenhum desejo contrário à minha felicidade tenha poder sobre mim, para que todas as más intenções sejam desfeitas e para que eu possa caminhar livremente em direção à riqueza que Deus tem reservada para mim. Que minha mente esteja sempre clara, que minha intuição esteja sempre aguçada, que minhas decisões sejam sempre certeiras, para que eu saiba onde, quando e como agir para alcançar os maiores ganhos e transformar minha vida financeira de maneira definitiva. Santa Edviges, Tu que foi um exemplo de generosidade, que soube usar Teus bens com sabedoria e sempre ajudou aqueles que mais precisavam, peço que me concedas a mesma sabedoria para administrar a fortuna que está por vir,
para que eu saiba multiplicar os frutos dessa bênção e para que eu jamais desperdice as oportunidades concedidas pela graça divina. Que eu tenha a inteligência necessária para fazer as escolhas corretas, para usar meus ganhos de maneira responsável, para garantir um futuro próspero e seguro, para mim e para aqueles que amo. Que a abundância que recebo não seja apenas passageira, mas sim duradoura, que eu possa desfrutar de uma vida plena, sem privações, sem angústias, sem preocupações constantes sobre o dinheiro. Que eu possa viver com tranquilidade, sabendo que tenho os recursos necessários para suprir todas as minhas necessidades e para realizar todos os meus sonhos, sem medo do amanhã, sem a ansiedade da incerteza, sem as correntes das limitações financeiras que tantas vezes aprisionam e entristecem o coração humano. Santa Edviges, peço também que me ajudes a reconhecer os sinais que Deus coloca em meu caminho, para que eu possa identificar as melhores oportunidades, para que eu tenha coragem de arriscar nos momentos certos e prudência para saber quando esperar. Que eu seja conduzido pelas mãos do Altíssimo, que minha jornada seja iluminada pela luz divina e que eu nunca me desvie do caminho da retidão e da honestidade, pois sei que todas as bênçãos verdadeiras vêm de Deus e que Ele jamais abençoa aqueles que trilham o caminho da injustiça. Que minha sorte seja fruto da graça divina, que meus ganhos sejam um testemunho do poder de Deus em minha vida, que eu possa, com cada vitória, glorificar o nome do Senhor e demonstrar ao mundo que aqueles que nele confiam jamais são desamparados. Poderosa intercessora, não permitas que a dúvida tome conta do meu coração, não permitas que o medo me paralise, não deixes que o pessimismo me faça desistir antes da hora. Renova minha fé a cada dia, fortalece minha esperança, enche meu coração de confiança, para que eu possa perseverar até alcançar a vitória que tanto desejo. Sei que muitas vezes as bênçãos demoram a se manifestar, mas também sei que tudo acontece no tempo certo, e por isso, peço-te paciência para aguardar a vontade de Deus se cumprir em minha vida, sem desespero, sem angústia, sem impaciência. Sei que a sorte pode se manifestar de maneiras inesperadas, que Deus pode agir de formas que eu sequer imagino, e por isso, abro-me para todas as possibilidades, para que a fortuna me alcance por todos os caminhos possíveis, seja através de um grande prêmio, de uma aposta certeira, de uma oportunidade inesperada ou de qualquer outra forma que o Altíssimo deseje conceder-me. Santa Edviges, rogo-te que leves minha súplica diretamente ao coração de Deus, que apresentes meu pedido com todo o fervor e toda a devoção que há em minha alma, para que minha prece seja atendida e minha vida financeira seja transformada de maneira tão grandiosa que todos que me rodeiam possam ver o poder da fé e da intercessão. Acredito que minha sorte já está mudando, que minha vitória já está sendo escrita nos céus, que minha vida nunca mais será a mesma, pois confio na tua intercessão e na infinita bondade de Deus. Serva fiel do Senhor, mulher de coração nobre e generoso, escolhida pelo Altíssimo para ser auxílio e refúgio dos que necessitam de graça e intervenção divina, venho diante de ti agora com humildade e esperança, suplicando tua intercessão poderosa junto a Deus para que eu possa alcançar um destino próspero, repleto de sucesso, oportunidades e crescimento na minha carreira profissional. Tu que conheces as dificuldades da vida, que soube administrar com sabedoria os bens que Deus te confiou e que jamais virou as costas para os que sofrem, olha por mim, intercede por mim, leva ao trono do Altíssimo minha súplica para que minha trajetória profissional seja abençoada de forma extraordinária, para que eu tenha sorte e sucesso além do que posso imaginar, para que minha vida seja transformada pela graça divina, para que os caminhos se abram diante de mim e as portas que preciso cruzar sejam destrancadas pela mão poderosa de Deus. Sei que Deus é o Senhor de todas as coisas, que sua vontade se manifesta no tempo certo, mas também sei que Ele ouve aqueles que clamam com fé e que coloca em nosso caminho as pessoas e as oportunidades que podem nos conduzir à realização dos nossos sonhos. Por isso venho a ti, Santa Edviges, pedindo que tua intercessão me conceda a graça de ter minha carreira profissional impulsionada por uma sorte incomparável, para que eu possa crescer, prosperar e me estabelecer com firmeza na minha jornada.
conquistando tudo aquilo que almejo com trabalho, dedicação e o auxílio divino. Peço também que removas de minha trajetória todos os obstáculos invisíveis que possam estar atrasando minha ascensão, todas as amarras espirituais que possam estar travando meu progresso, todas as influências negativas que possam estar bloqueando minha sorte e impedindo que novas oportunidades cheguem até mim. Sei que no mundo há inveja, há olhares carregados de maldade, há aqueles que desejam o fracasso dos outros, e por isso, rogo-te, Santa Edviges, que me cubras com teu manto protetor, que afastes de mim toda negatividade, que impeças que qualquer desejo contrário ao meu sucesso tenha efeito sobre minha vida, que desfaças todas as correntes que tentam me prender ao insucesso, ao medo, à estagnação. Que minha caminhada seja leve, que meus esforços sejam recompensados, que cada passo que eu der me aproxime das grandes realizações que Deus tem reservadas para mim. Sei que o trabalho é digno, que o esforço é necessário, mas também sei que a sorte pode ser um fator decisivo, que o destino pode ser tocado pela mão divina e que aqueles que recebem a graça da prosperidade encontram atalhos inesperados para o sucesso. Por isso, peço-te que me concedas essa sorte especial, essa bênção única que me fará destacar-me em meio a tantos, que me fará ser notado pelas pessoas certas, que me fará receber oportunidades que transformarão completamente minha carreira. Santa Edviges, rogo-te ainda que ilumines minha mente para que eu saiba tomar as decisões corretas, para que eu tenha discernimento ao escolher os caminhos a seguir, para que eu consiga enxergar com clareza as melhores oportunidades e agir no momento certo para aproveitá-las. Que minha intuição seja guiada pelo Espírito Santo, que minhas escolhas sejam acertadas, que minha jornada seja marcada por conquistas e não por arrependimentos. Que eu jamais tome decisões precipitadas que possam me afastar da prosperidade, que eu jamais permita que o medo me impeça de arriscar quando necessário, que eu jamais perca a coragem de buscar mais, de querer mais, de alcançar mais. Que minha mente esteja sempre aberta para aprender, para evoluir, para me tornar melhor a cada dia, pois sei que o crescimento verdadeiro vem da sabedoria, do conhecimento e da capacidade de adaptar-se às mudanças e desafios da vida. Por isso, peço-te também que me concedas a humildade necessária para reconhecer quando preciso mudar, quando preciso aprender algo novo, quando preciso recomeçar para alcançar um destino ainda mais glorioso do que aquele que inicialmente planejei. Que minha sorte me conduza ao reconhecimento, que meu nome seja lembrado pelos meus méritos, que meu talento seja valorizado, que minhas habilidades sejam reconhecidas e recompensadas, que minha reputação seja intocável, que minha imagem profissional seja admirada, que meu trabalho seja motivo de orgulho para mim e para todos que me cercam. Que aqueles que têm o poder de abrir portas para mim enxerguem em mim alguém digno de confiança, alguém merecedor de oportunidades, alguém que pode contribuir de maneira significativa em qualquer ambiente onde estiver inserido. Que a sorte me coloque diante das pessoas certas, que me leve às conexões corretas, que me aproxime daqueles que podem me ajudar a crescer, a prosperar, a alcançar níveis cada vez mais elevados de sucesso. Que eu esteja sempre cercado de boas influências, que meus colegas e superiores vejam em mim um profissional exemplar, que minha presença seja sempre bem-vinda, que minha palavra tenha peso, que minha voz seja ouvida e respeitada, que minhas ideias sejam valorizadas e consideradas em todos os projetos dos quais eu fizer parte. Peço-te também, Santa Edviges, que me concedas estabilidade, que minha carreira não seja marcada por altos e baixos extremos, que eu não enfrente quedas repentinas, que eu não veja meus esforços desmoronarem diante de circunstâncias adversas. Sei que desafios existirão, mas peço-te que me dês a determinação para superá-los, a resiliência para seguir em frente mesmo diante das dificuldades, a determinação para nunca desistir. Que eu tenha sempre mais vitórias do que derrotas, que cada revés seja apenas um aprendizado e não um fim, que eu possa sempre me reerguer mais forte e mais preparado do que antes. Que minha trajetória seja marcada por crescimento contínuo, por evolução constante,
por um progresso tão sólido que jamais possa ser abalado por fatores externos. Que meu futuro profissional seja brilhante, que eu possa alcançar tudo o que desejo e muito mais, que eu possa viver uma vida de abundância, sem preocupações financeiras, sem limitações, sem o medo da incerteza. Santa Edviges, sei que tu és uma intercessora poderosa, sei que tua voz é ouvida no céu, sei que tua súplica pode mover montanhas e transformar destinos. Por isso, confio-te meu pedido, entrego-te minha carreira, coloco em tuas mãos meu futuro profissional, e peço-te que apresentes minha súplica diante de Deus, para que Ele derrame sobre mim uma sorte grandiosa, para que Ele me conceda as melhores oportunidades, para que Ele me faça prosperar de maneira extraordinária. Sei que Deus tem planos maravilhosos para aqueles que nele confiam, e por isso entrego-me completamente à sua vontade, sabendo que Ele não permitirá que eu trilhe um caminho de fracasso ou de miséria. Sei que minha vida está sendo transformada neste exato momento. Sei que a sorte já está começando a agir ao meu favor. Sei que oportunidades incríveis estão sendo colocadas em meu caminho. Sei que meu sucesso já está escrito nos céus, e muito em breve poderei testemunhar as maravilhas que Deus fará em minha vida através da tua intercessão. Obrigado, Santa Edviges, por ouvir minha súplica, por interceder por mim, por me conceder a paz de saber que não estou sozinho nesta caminhada. Confio em ti, confio em Deus, e sei que minha vitória já está a caminho. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.